A paz do Senhor para os irmãos, amém? É um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos. E é a primeira vez ministrando, né? Como o presbítero Rômulo aqui já disse, sou da Igreja Batista Nova Filadélfia, Ministério Buscai, lá no Gradinho, pertinho. Quem me acompanha aqui, minha esposa, que louvor. Tenho esse casal de obreiros aqui lá da igreja, obreiro Lucas e obreira Monique. E fico muito feliz de estar aqui com o Rômulo, que é um grande amigo meu. Me aconselha, briga comigo, a gente conversa. Falam que quando a gente se junta só fala de Bíblia. Isso, graças a Deus por isso. Mais amizades assim, não é verdade? Pastor Michel, pastora Daniele, pastores que eu admiro muito. Pastor Michel liberou uma palavra para mim domingo, que eu peguei, já até repassei, pastor. Inspiração e análise bíblica. Toda vez que eu converso com ele é uma coisa que a gente aprende, não é verdade? Agora, sem mais demora, irmãos, venha o teu reino. Eu tinha separado, o Rômulo falou comigo, tem mais ou menos uns 2 meses, eu já vinha separando algo. E eu vim estudando ontem, fui dar uma repassada, e aí eu já, depois de tudo pronto, eu fui ler aquilo que eu tinha anotado e algo falou dentro de mim, não é isso não. Eu falei, mas Senhor, tem 2 meses de estudo aqui. E aí Deus falou comigo, mas não é esse contexto. E eu falei, qual é o contexto? Aí Deus falou para mim, porque para ser participante do reino, tem que nascer de novo. Abra a Bíblia lá em João capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. João capítulo 3, versículo do 1 ao 7. A minha Bíblia é a versão NVI, então pode ser que esteja um pouco diferente, mas o contexto é o mesmo. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Os irmãos podem assentar. Eu coloquei um tema nessa mensagem, que eu já dei até um spoiler aqui no início. E o tema foi: para fazer parte do reino de Deus é necessário nascer de novo. Então, se você puder, não feche sua Bíblia. Os nossos irmãos vão estar colocando aqui também no Data Show. Vocês podem ir acompanhando conforme nós formos lendo. Quando lemos o versículo 1, nós vemos que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Então eu acho muito interessante para a gente entender o contexto da história, entender primeiro quem era Nicodemos, porque ele era uma autoridade. Mas autoridade de quê, Felipe? Nicodemos era um mestre em Israel. Se você ler o versículo 10, Jesus fala: ué, mas você não é mestre e não sabe dentro dessas coisas? Então era alguém ali muito importante, um estudante, intérprete, doutor da lei, ocupando uma posição muito importante. Então, Nicodemos não era qualquer pessoa. Nicodemos era alguém que tinha uma responsabilidade sobre o povo. Ser fariseu nos tempos de Jesus era fazer parte de um grupo de judeus muito conservador. Fariseus tinham a lei como base e também os seus costumes, e muitas das vezes nós vemos isso na Bíblia. Mas algumas vezes eles permitiam que os costumes falassem mais alto que a lei. Em Mateus 15 a gente vai conseguir ver bem isso. Eles chegam até Jesus, eles interrogam a Jesus. Eles dizem: Senhor, os seus discípulos, eles comem sem lavar as mãos. E Jesus responde o seguinte, fala assim: olha só, vocês estão criticando eles por comerem sem lavar as mãos.
porém, vocês também deixam com que os seus costumes passem por cima da lei. Quando não honram os teus pais e a lei diz que você tem que honrar. Vocês dizem que honrando a Deus, vocês podem largar os seus pais para lá, quando na verdade é totalmente contrário. Então, os fariseus, eles se diziam mestres da lei. Eles eram mestres da lei daquela época. Porém, algumas vezes os costumes falavam mais alto que a lei. Nicodemos era o principal, como a gente leu, um dos principais entre os judeus. Então ele automaticamente era membro do Sinédrio, porque pessoas muito importantes como ele faziam parte do Sinédrio. E o que significa isso, Filipe? É uma assembleia. É uma assembleia religiosa judaica do tempo de Jesus. Os membros do Sinédrio governavam e julgavam o povo através das leis de Moisés e das tradições. Era composto por homens importantes na sociedade e conheciam as leis judaicas. Eles se reuniam em Jerusalém para tomar decisões e julgar. Havia muitas das vezes, quando a gente observa muitos textos bíblicos, você vai ver que esse Sinédrio, ele não era 100% a lei. Porque a gente vê tanto na crucificação de Jesus quanto na morte de Estevão, que está lá em Mateus 26, e a morte de Estevão em Atos 6, você vai ver que falsas testemunhas davam os seus testemunhos falsos para que os presos eles fossem julgados segundo aquilo que eles disseram. Então havia também algumas corrupções, algumas coisas que não conviam com aquele ambiente. Tá, Felipe, por que você disse isso tudo? Porque nós temos que entender de quem a gente está falando. Quem se aproxima de Jesus. Então a gente está vendo alguém que honrava a Deus através da lei com os seus lábios, mas a sua vida algumas vezes não estava longe de Deus e se deixava corromper. Ele chega até Jesus, ele conhece daquilo que ele lê, mas ele não consegue viver o que é lido. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, ele até ia à igreja, fazia parte de uma igreja, mas não conseguiria viver e ser a igreja. E é algo muito importante para a nossa geração. Deus não quer ser honrado somente pelos nossos lábios. Deus não quer que nós sejamos somente aquilo que dizemos, mas Deus quer que nós venhamos a viver aquilo que nós estamos dizendo. Deus chamou uma geração para não só falar de algo, mas para viver algo. Quem nunca aqui estava numa fila de uma padaria, de uma lotérica, conseguiu olhar para alguém e falou: é crente, olha lá. Por quê? Pela roupa? Não, porque eu olho para ela e eu vejo algo diferente. Eu olho para ele e vejo algo diferente. Ele transparece algo diferente. E o que é o diferencial na vida dessa pessoa? Jesus Cristo. Tem uma geração de jovens que se levanta, nesse momento onde os jovens conseguem falar muito de Deus. Isso é muito fácil falar de Deus, é muito fácil. Por quê? Porque é Deus que tem que se enquadrar aquilo que o jovem quer viver. Deus tem que se enquadrar aquilo que a pessoa quer viver. Mas quando é o contrário, nós temos que entrar no molde de Deus e receber aquilo que Ele tem para nós. O que Deus tem para nós, Felipe? A gente está falando sobre o reino dos céus. A nossa maior recompensa é o reino dos céus. Agora que a gente já entendeu quem era Nicodemos, vamos caminhar, vamos ler o versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele vai a Jesus pela noite. E eu comecei a pesquisar o porquê pela noite. Então, tem estudiosos que dizem que ele foi até a noite para não ser visto. Mas tem estudiosos que dizem que simplesmente ele foi à noite, porque era o horário que ele bem entendeu ir. Eu não sei bem te dizer, e a Bíblia aqui nesse momento não diz o porquê que ele foi à noite. Mas temos que entender que ele foi. Ele foi até Jesus. Tem pessoas que hoje saem da igreja porque o pastor não vai até ele, porque o líder não vai até ele. Mas nós vemos que Nicodemos, ele foi até Jesus quando reconheceu que Jesus fazia milagres. Quando nós olhamos para os grandes milagres na Bíblia, nós vemos pessoas que vão até Jesus, pessoas que gritam, clamam a Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela vai e toca em Jesus.
Então eu não vejo um grande milagre de Jesus ter que correr atrás da pessoa. A pessoa entende que o que ela precisa está em Jesus, então ela vai até Jesus. Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpam as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Então, o que você quer dizer com isso, Felipe? É eu que tenho que ir até Deus? É exatamente isso. As pessoas acham que Deus, Ele está confinado somente aqui nas quatro paredes, e esquecem que Deus, Ele está em todos os ambientes, e que você pode se achegar a Deus dentro do teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus no secreto. Tem pessoas que falam assim: por que você saiu da igreja? Por causa que ninguém me visitou. Por que você saiu da igreja? O líder esqueceu que eu existia. Por que saiu da igreja? Ninguém me ligou. Meu irmão, se ninguém te ligou, busque a Jesus. Vai até Jesus. Busque, faça a diferença nessa geração. Se você precisa de pessoas que te liguem e ninguém te ligou, seja a pessoa que vai ligar para outras pessoas que precisam. Quer fazer parte do reino de Deus? Busque a diferença que você precisa. Busque a diferença que você quer. Às vezes eu sou filho de pastor também, eu entendo bem o que os filhos do pastor passam. A gente sabe que o meu pai, assim como o pastor Michel, trabalha muito. E aí ele também cuida muito das pessoas da igreja. E ele cuida também da sua casa. E aí em muitos momentos eles esquecem de cuidar deles próprios. Meu pai, um tempo atrás, ele contou isso lá na igreja. Ele parou a moto dele lá em Copacabana, em cima da calçada da UPA, e entrou achando que estava infartando. Sabe qual foi o laudo do meu pai? Você está se enchendo muito e se esvaziando pouco. Por quê? Porque ele falou que era pastor. Pastores, às vezes, estão preocupados com muitas coisas que tem que acontecer, e preocupado com a tua vida. Você acha que ninguém te procura, mas a oração do teu pastor está indo até você. Você acha que ninguém vai até você, a oração do teu líder vai até você. Às vezes nós reclamamos que não estamos tendo atenção, mas Deus está com os ouvidos voltados para nós, porque tem alguém de joelho orando por mim. Tem que acabar esse momento que estamos vivendo de crentes mimados. Pessoas que precisam a todo momento estar embaixo da saia de alguém. A gente ouve muito que a igreja é o hospital de Deus aqui na terra, e eu acho verdade, mas num hospital não tem só gente doente. Se no hospital, como que o doente vai cuidar de doente? Vai morrer todo mundo em algum momento. Deus, Ele não fala assim: gente, olha só, aqui na Bíblia eu chamei para vocês virem todo mundo doente, permanecer doente o resto da tua vida. Pelo contrário, quando Deus olha para a tua vida, Ele olha para você e fala assim: ó, receber toda a armadura de Deus. Você se olha como doente, Deus já te vê como um soldado. Você está se vendo no teu momento, Deus já está te vendo lá na frente. Quem olhava Gideão malhando trigo no lagar nunca ia imaginar que ia ser um libertador de um povo idólatra. Quem olhava Davi no pasto nunca ia olhar e falar assim: ó, é um rei. Você pode olhar para você hoje e falar assim: eu não vejo nada disso que dizem que eu vou ser. Eu não me vejo ganhando almas. Eu não me vejo pregando. E Deus está olhando para você dizendo: tu é um soldado, meu irmão. Eu te chamei como soldado. Eu te chamei para batalhar. Eu te chamei para pregar a palavra. Eu te chamei para ganhar almas. E ele chega até Jesus e diz: mestre, sabemos. Quando ele fala sabemos, ele está representando alguém, porque ele não disse eu sei. Sabemos que ensinas da parte de Deus. Por que ensinas da parte de Deus? Ele diz: por causa dos milagres que o Senhor está fazendo. João 2:23, que a gente está lendo o capítulo 3, mas para chegar nisso, para ele chegar até Jesus, é de algo que aconteceu no 2:23. E diz assim: enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Ele reconheceu o Jesus do milagre, mas não reconheceu o Jesus filho de Deus. Ele avista o Jesus do milagre e fala: tu é filho de Deus porque tu realiza milagre. Mas ele não reconheceu o Jesus do madeiro, só o Jesus do milagre. Nessa noite, Deus, Ele te trouxe aqui para algo, para falar sobre o reino, de novo nascimento. E nesse momento, quando Nicodemos chega até Jesus, Jesus olha para ele e entende que não tem um relacionamento. Por quê? Porque ele reconheceu Jesus como um milagre. E Jesus vai tratar isso nele.
Mas nessa geração que estamos vivendo também, nós estamos falando para jovens, e eu sempre falo um louvor para minha esposa, que não é da época de vocês não, acho que é só do meu e do Rômulo. O pastor Michel é um garotão ainda, mas minha época do Rômulo, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. O que isso quer dizer? Nós temos que entender que o Deus do milagre é o mesmo Deus, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Eu preguei semana passada lá em Belfor Roxo, pertinho, e eu falei sobre relacionamento. Eu falei que para se achegar a Deus é pelo sacrifício, mas para andar com Ele é pela santidade. Quando você queria se achegar a Deus, você sacrifica algo. Quando você se achega a Deus, quando você aceita Jesus, você entende que precisa se limpar de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas e abandonar algumas coisas, sacrifício. Mas para andar com Ele é por meio da santidade. Jesus, Ele preza o relacionamento, não só o sacrifício. Não adianta eu me achegar a Deus e não querer andar com Ele, querer andar segundo aquilo que eu quero. Jesus hoje está te chamando para um relacionamento diferente. Nessa época eu me cobro muito isso, pessoas que não oram. Eu estabeleci lá com os jovens lá da igreja, nós vamos orar todos os dias, 11 horas da noite. Eu não quero saber se vocês vão orar 5 minutos ou 1 hora, mas todo mundo vai dobrar o joelho e vai orar. E vai botar no grupo orando. Por que vai botar no grupo orando? Porque tem uma galera que vai vir atrás da gente. E pessoas que chegam numa igreja que ora, oram. Pessoas que chegam numa igreja que estudam a palavra, e eu estou falando isso aqui porque eu conheço. Quando minha esposa falou aqui que se nós não tivéssemos a nossa igreja, eu seria daqui, isso era muito evidente. Chegou a ser até numas pautas aí, eu e Rômulo conversando há um tempo atrás. Mas quando você é o reflexo das pessoas que vão chegar, e quem você é. Se você olhar hoje para as pessoas que vão subir essa escada, e você vai falar assim: essa pessoa, eu vou ser um exemplo para a vida dela. Será que Deus se orgulharia disso? Será que você fala: essa pessoa anda comigo, está aprendendo muita coisa comigo? Quem será essa pessoa? Se a gente falar sobre influência, as pessoas da forma e do jeito que você influencia, quem seriam as pessoas que você influencia? Versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Acho engraçado uma coisa, parece muito que Jesus está mudando de assunto, não parece? Eu olhei esse texto e falei assim: rapaz, Jesus aqui, na minha mente, assim, não falou muita coisa. A pessoa chega até Jesus e fala assim: olha só, sei que tu és filho de Deus, mas eu sei que só é por conta dos milagres que o Senhor fez. E Jesus olha para essa pessoa e fala assim: obrigado, não sou eu mesmo. Jesus olha e fala assim: Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parece que são duas extremidades. Aí eu falei assim: rapaz, eu fiquei só nessa parte aqui no versículo 3, eu fiquei um tempão. Falei: mas por que Jesus muda de assunto? Eu falei: mas Deus, por que Jesus mudou de assunto? Por que não falou: sou eu mesmo que realizo o milagre, vem aqui que eu vou te mostrar coisas a mais que isso? Mas por que Jesus pega e vai para outra extremidade? Só é Jesus, só é o Filho de Deus porque realiza milagre. Mas ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o que Deus falou comigo é: mais importante do que Jesus ficar sendo bajulado por coisas que ele já sabe que ele é, o importante mesmo é mudar a história de quem se achega. Mais importante do que eu ficar ali: Jesus, Filho de Deus, e Jesus falando: eu sou mesmo. Mais importante é ele tratar das feridas que tem no meu coração. Jesus, ele é o Deus que muda histórias. Jesus é o Deus que muda toda uma vida. Jesus, ele tira... Muita gente fala que a igreja é o lugar dos ex, não é verdade? Tem ex-tudo na igreja? Graças a Deus por isso, porque a graça de Deus alcançou alguém. Deus não te trouxe aqui simplesmente para ficar ouvindo de você que Ele é um monte de coisa. Ele te trouxe aqui hoje para mudar a tua história, para mudar a tua trajetória, para começar a recalcular os teus caminhos e começar a colocar algumas coisas diante de você. Quer fazer parte do reino de Deus? Então vem aqui que eu vou te ensinar algumas coisas. Mas antes tem que mudar muita coisa. E aí a gente fala: eu estou pregando essa palavra aqui, graças a Deus, Deus está alcançando as pessoas. E aí a gente começa a olhar para a nossa vida e fala: o que eu tenho que mudar? Eu estava pregando lá na igreja, eu preguei sobre Ezequiel 37. Eu falei até isso com o Rômulo, eu falei assim: Senhor,
dar uma palavra, fui pregar. Primeiro tópico da minha mensagem, falei sobre Ezequiel 36, 1. Deus mandou Ezequiel profetizar sobre o monte. Aí, Ezequiel 37, Deus leva Ezequiel num vale. Outras duas extremidades. Só que quando é com o monte, ele fala assim, profetiza lá. Mas no 37, quando é para ir para o vale, ele não fala, vai lá para o vale não. Ele pega e leva até o vale em espírito. E aí o primeiro tópico da minha mensagem foi, Deus é Deus de monte, mas é Deus de vale. Meu irmão, nesse mês de 30 dias, eu trabalhei 2. O que eu tinha de reserva, eu fui gastando. E aí no início, eu estava só dando glória, né? Que eu falei assim, não, sou crente. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor está me livrando de alguma. Na segunda semana, eu já estava assim, Senhor, mas por quê? Me explica um pouquinho aqui, porque tá saindo... Estou fazendo tua vontade aqui, o negócio está meio estreito aqui. Terceira semana, eu falei assim, Senhor, aí, tem conta, né? Assim, eu sei que o Senhor não esqueceu, nada foge do teu controle. Mas assim, a Enel, ela cobra a gente mesmo. Não é brincadeira, não. Na quarta semana, eu virei para Giovana, que eu já não estava aguentando mais. Eu falei assim, rapaz, Deus esqueceu da gente aqui, parceiro. Aí Giovana foi e falou de uma mensagem de 1 mês atrás. Olhou para mim e falou assim, esqueceu o que tu pregou? Deus é Deus de monte, mas é Deus de vale. Aceita o teu vale e vai. Aí eu falei, que raiva dessa mulher, porque ela tá certa. Que raiva. Porque a gente não gosta de falar que a mulher tá certa não, né? Mas de vez em quando elas estão certas. Não vamos falar sempre não, senão elas ficam metidas. Mas é quase sempre. E aí eu falei, Senhor, mas por que desse vale? Fiquei por que desse vale? E aí Deus só me mostrou que eu tenho que pregar, mas eu tenho que viver aquilo que está sendo pregado. Não adianta eu falar que Deus é Deus da bênção, mas eu não sou uma pessoa que aceita o momento que a bênção não está presente. Eu falo assim, meu irmão, você não está vendo, mas a bênção está chegando, mas eu não consigo ver a bênção que está chegando. Senhor, eu creio que algo vai acontecer, o Senhor vai fazer algo, o Senhor vai mudar a vida da minha família, mas eu olho a minha família e não consigo ver o Deus que muda a vida da minha família. A primeira pessoa que tem que enxergar aquilo que Deus vai fazer através da sua vida é você. A primeira pessoa. Eu falo aqui, ó, para minha esposa, pro meu pai, eu passo uma Range Rover lá, uma Evoque do meu lado lá, e eu falo assim, ó, meu carro aí, ó. Tem dinheiro? Não tem. Mas eu falo, meu carro. Ah, mas não é teu, Felipe, mas é meu, um dia vai ser. Que isso, meu irmão? Se me perguntar, não é que eu tenho fé, não, eu vou ter aquele carro. Falei, Deus vai me dar esse carro, rapaz. Como? Não sei não. Aí você quer demais. Você tem que ser a primeira pessoa que visualiza o teu milagre. E outra coisa, eu sou detalhista no milagre que Deus vai me dar. Que eu falo assim, ó, eu quero aquela que é sem maçaneta para fora, que é tudo para dentro assim, bonitão. Aí meu pai fala assim, ó, a gente passou essa semana na rua, ele falou assim, ó, essa aí não é tua não, porque a maçaneta tá para fora. Eu falei, exatamente. Ele tava me zoando, mas eu falei assim, eu tô recebendo aqui, parceiro. O que é isso? Eu tenho que ser o primeiro a visualizar o meu milagre. Eu tenho que ser o primeiro a visualizar a mudança de Deus. Eu chego em casa, o meu filho, o meu irmão, a minha mãe, o meu pai não estava na festa que geralmente ia na sexta-feira. Aí eu falo assim, ué, não foi para a festa hoje não? Hoje eu não tive vontade. Ao invés de eu olhar e falar assim, não teve porque não aconteceu nada, eu olho e falo assim, é Deus já trabalhando. Porque não era para estar aqui, está aqui. Aí alguém olha para mim e fala assim, você é doido. Deus vai mudar a história da tua família. Eu falo assim, vai, porque meu filho já ficou em casa. E ele não ficava. Seja o primeiro a ver a mudança que Deus quer trazer na tua vida. Seja o primeiro a visualizar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Seja o primeiro a visualizar o teu ministério. Seja o primeiro a visualizar onde Deus vai te levar. Se Deus falou que vai te levar para pregar nas nações, acredite nisso. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas Felipe, eu não sei nem falar. Já teve gente na Bíblia que falou a mesma coisa. O Deus que chama é o Deus que capacita. Se você sabe fazer por si mesmo, por que Deus faria? Se por si só você chegaria, por que Deus vai te levar? Deus não te trouxe aqui à toa. Ele trouxe para mudar a história da sua vida. Mas é necessário para uma mudança, uma decisão. Estava conversando isso hoje, porque eu fui estava separando a mensagem hoje. Aí chegou um jovem querendo conversar sobre Deus. Eu falei assim, rapaz, nessa hora aqui. E eu falei para ele, evangelho é evangelho de decisão. Ele me falou de um amigo dele que foi na igreja e sentiu algo diferente. Falou assim, eu vou ficar aqui. Mudou a foto do perfil do WhatsApp, parou de postar pouca vergonha no WhatsApp, começou a postar as coisas de Deus, comprou uma Bíblia e mudou de vida. E eu falei, isso é evangelho da decisão.
Porque se ele não decide mudar tudo isso na vida dele, nada ia mudar. Se ele não decide ficar, ele não ficaria. O que é o evangelho então? Decisão. Quer mudança de história? Decida hoje que a tua história já foi mudada. Seja o primeiro a acreditar na mudança da tua história. Seja o primeiro a acreditar para onde Deus vai te levar. Mas seja o primeiro a visualizar aquilo que precisa mudar. A tradução grega do nascer de novo, eu achei muito maneiro eu escrever a tradução grega. Eu me senti muito importante escrever isso aqui. Eu falei, rapaz, eu só vejo o pastor Michel falar essas coisas. Mas a tradução grega de nascer de novo pode ser novamente ou do alto. Então o que Jesus está dizendo para ele é, quando fala nascer de novo, calma aí, pode ser novamente ou do alto. Jesus está dizendo, tu é mestre das coisas da terra, mas está na hora de começar a entender as coisas do céu. Você sabe muito das coisas na teoria, está na hora da prática. Você sabe como as coisas funcionam, mas não vive as coisas funcionando. Você está no raso. Nicodemos, está raso aí onde você está. Você quer fazer parte do reino de Deus? Entende que o teu nome está escrito no livro da vida e que as coisas que Deus tem para a tua vida são muito maiores além do que você pensa. Entenda que nessa noite é uma noite de profundidade. Ezequiel 47. Saiu uma água do templo, media 1000 côvados, estava no tornozelo, media mais 1000, estava no joelho, media mais 1000 côvados, estava nos lombos. Chegou um momento que já não dava mais para dar pé. Por quê? Porque estava muito fundo. Só que interessante, quando está fundo, enquanto a água está até nos lombos, que era o lugar mais acima que nos mostra, se tu olhar para trás, vai com a água na cintura na praia. Quando tu olha para trás, sabe o que tu vê? Praia. Você vê tudo normal. Você vê da onde você veio. Só que quando você está na profundidade, quando onde você está muito fundo, sabe o que acontece? Tenta olhar para trás. Sabe o que você vê? Água. Sabe o que você vê? Somente o ambiente que você está. Você não consegue ter você não consegue visualizar aquilo que você deixou para trás. Por quê? Porque você está muito, muito no profundo, está muito lá embaixo e você está falando, eu estou aqui, ó. Aonde? No centro da vontade de Deus. E eu não tenho olho mais para olhar lá atrás. É assim que funciona um carro. Para-brisa, você olha para frente, aquele janelão bonito. Tu olha no retrovisor, tu consegue ver as coisas. Mas se tu ficar olhando no retrovisor, você bate. Por quê? Porque lá atrás não é o teu destino. Teu destino é para o alvo, para receber o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Não tem como usufruir do reino sem profundidade. Não tem como. Deus está te chamando hoje para sair da tua zona de segurança. Deixa eu te contar uma história que eu ouvi no DVD da Oficina G3. Porque eu tenho essa cara de worship, mas eu gosto de um rockzinho gospel. Ouvi no CD da Oficina G3. A rainha das mariposas enviam as mariposas para descobrir por que elas serão tão atraídas para a luz. E foram 3 mariposas. Voltaram 2. Uma com o olho queimado e uma com a asa queimada. A com o olho queimado contou essa história e disse assim, olha, eu olhei a luz muito de perto. Eu queimei um dos meus olhos, mas eu não descobri o segredo da luz. E a outra falou, olha, eu não posso mais voar porque eu queimei uma asa. Porém, eu olhei muito de perto também. Não queimei o olho, mas queimei a asa e não descobri o segredo da luz. E a rainha vai perguntar, mas cadê a terceira que eu enviei? E ela diz assim, as outras 2 dizem, olha, ela foi de encontro ao fogo de uma lamparina. E ela foi torrada, se queimou por completo. Ela morreu. E a rainha das mariposas diz assim, essa descobriu o segredo da luz. Qual é a conclusão disso, Felipe? Enquanto eu orbitar Deus, eu não sei quem Deus é. Enquanto eu for uma pessoa que coloca um pé na igreja, mas tiro ele rapidamente, eu não sei quem Deus é. Para entender quem é Deus e o que Ele pode fazer na minha vida, eu tenho que entender que eu tenho que ir sem medo de errar, sem medo de chegar para onde Deus me chamou, sem medo de me afogar. Por quê? Porque Deus cobra profundidade. O relógio daqui é igual o relógio da lá da igreja. Tem que se converter também, tem que nascer de novo. Falo com a minha esposa, da última vez eu pregava 20 minutos. Eu falava assim, há muito tempo. Hoje quando me dão 35, igual lá na igreja, eu falo assim, Jesus, como que eu vou pregar o que eu separei nesse tempo? Mas agora eu vou me organizar para encerrar. Versículo 5.
que é o último que nós leremos, senão não vai dar tempo da gente louvar aqui. Versículo 5, respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Tá, Felipe, o que seria nascer da água? Olha, eu estava pesquisando e os estudiosos chegam, quando a gente fala estudiosos é bíblicos, o que queria dizer a água nesse momento? João Batista, ele batizava o batismo do arrependimento. Isso está escrito lá em Marcos 1,4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. Então, eu entendo que nascer da água é nascer de um novo coração, me arrependendo daquilo que ficou para trás. As pessoas confundem arrependimento com remorso. O que seria remorso? Eu menti hoje. Aí eu falo: Deus, amanhã eu não minto mais não. Aí chega amanhã eu minto de novo. Aí eu falo: amanhã também, depois da manhã eu não minto não. Eu minto de novo. Eu falo para Deus: Senhor, a partir de agora eu estou firme na Tua presença. Chega amanhã eu já não estou mais firme não. Chega no outro dia eu também não estou firme não. Isso é remorso. Arrependimento é eu entender daquilo, das coisas que eu deixei para trás, e entender que Deus tem algo muito maior na minha vida. Para você nascer de novo é necessário arrependimento. Para nascermos de novo é necessário deixar para trás, arrependendo de tudo aquilo que nos fez errado. Só tem como ver o reino de Deus se nós nos arrependermos. Só tem como fazer parte desse reino se houver arrependimento. Felipe, o que seria também do Espírito? Agora que a pessoa já se arrependeu, Deus ele vai te dar um novo coração, uma nova vida e o direito de filho. Isso é nascer do Espírito. João 1, que é 2 capítulos atrás, do 11 ao 13 diz: veio para os seus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, creram em seu nome e deu-lhes os direitos de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ninguém chega a lugar nenhum por ser filho do seu pai. Eu sou filho de pastor e eu não sou salvo por ser filho de pastor. Ninguém é salvo por ser filho da irmã do círculo de oração. Você é salvo pelo mesmo motivo que teu pai foi salvo, pelo que tua mãe foi salva, porque você decidiu no seu coração nascer de novo. Como que é isso, Felipe? Deixa eu te explicar. Com 5 anos de idade, Deus me curou numa fase terminal de câncer. Meu pai se converteu nesse momento. Acho que ele já contou essa história aqui, com certeza, porque ele conta essa história em todo lugar. Eu já ouvi mesmo mais do que eu tenho de vida. E graças a Deus por isso, porque o meu testemunho é testemunho do meu pai, de conversão. E ele se converteu. E aí, Felipe, desde esse dia ser crente, desde esse dia eu vou para a igreja. Com os meus 19, 20 anos, eu posso dizer que foi o momento na minha vida que eu decidi nascer de novo. Porque foi o momento que eu decidi deixar para trás as coisas que me faziam errar. Ninguém é crente por ser filho de crente. Ninguém é servo por ser filho de servo. Você é porque você decidiu nascer de novo. Eu sou por decidir nascer de novo. E eu acho interessante nesse texto que Nicodemos é alguém que a gente, trazendo para os dias de hoje, é crente, mas não vive o que prega. Por quê? Porque não foi alcançado ainda pela graça, mas conhece da teoria. É aquela pessoa que fala assim: ó, eu não estou na igreja não, mas tem Jesus aqui no meu coração, mas faz tudo que não presta. A pessoa conhece Jesus numa teoria, mas não pratica. É igual matemática na escola, mas não toda, só aquela equação de 2º grau, que a gente sai da escola e nunca mais faz. A gente fala assim: para que eu aprendi isso? Eu também não sei não, irmão. Você achou que eu ia te dar a resposta, você está enganado. Mas a pessoa, ela sabe, mas não pratica. Ela entende, mas não vive. E nessa noite é necessário, se você ainda não nasceu, nascer de novo. Nascer de novo é decisão. Para fazer parte do reino de Deus é decisão. Eu tenho que decidir fazer parte desse reino, mas eu tenho que entender que eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que entender que algo em mim precisa mudar. Eu tenho que entender que quem meu pai foi não faz de mim quem eu sou.
Preguei na quarta-feira na igreja. Eu também acho que eu estou pregando muito, irmão. Eu também acho. Mas eu preguei na quarta passada na igreja. Eu falei sobre Nadab e Abiú. Falei, quer alguém mais privilegiado que eles? Rapaz, o cara é sobrinho de Moisés. O cara é filho de Arão. Aí eu falei, se eu fosse falar sobre Nadab e Abiú, eu ia falar que ele é o filho do Sérgio Agüero, que jogava no Manchester City. Só quem entende futebol. Por que eu diria? Porque o filho do Sérgio Agüero é filho do Agüero, é afilhado do Messi e é neto do Maradona. Eu falei, tá tudo concentrado nele, por isso que ninguém ganhou mais nada. Menino privilegiado, nasceu no Messi, teu padrinho. Aí eu falei, eu brinquei na igreja que eu falei assim, rapaz, eu sou filho de Sandro, muito melhor porque é servo de Deus, tá? Vocês acham que eu ia fazer piada disso? Todo mundo aguardando a piada, né? O que isso quer dizer? Nadab e Abiú eram privilegiados, linha sacerdotal, eram sacerdotes, mas entregam algo, uma adoração para Deus que não era para entregar. Não importa se era o fogo que eles tiraram de um lugar que não era. Muitos dizem que o fogo tinha que ser do altar e eles tiraram de um outro lugar. Ou que o incenso não foi o incenso que era para ser oferecido. Ou não era o momento de ser oferecido. O que importa é que eles entregaram algo que não era para fazer. Só que era filho de pastor, era filho do sumo sacerdote. E Deus, ele pega, sai um fogo do altar e consome Nadab e Abiú. Mata eles dois. Por quê? Porque eles entregaram algo a Deus. E com Deus não se brinca. Independente do teu pai, independente de quem você é filho. Mas o mesmo fogo que saiu do altar e matou eles, no capítulo anterior diz que sai o fogo do mesmo lugar e ele consome o holocausto. Que é isso? Aceitando a adoração daquele povo. Então Deus, ele não é mau, ele é justo. Se a tua adoração, se a tua vida, se aquilo que você entrega, se aquilo que você escolheu e a forma que você se apresenta for para honrar, adorar e glorificar o nome dele, e que realmente você é quem diz ser, você vai nascer, você já nasceu de novo e faz parte do reino. Mas se não decidiu no teu coração, se você não decidiu no teu coração ainda nascer de novo, independente de quem você é, independente se você está na igreja há 10 anos, independente se você está uma eternidade na igreja, independente se você pode falar, meu irmão, eu sou daqui desde que eu nasci, eu sou da igreja desde que eu nasci, já passei em 32 igrejas de 24 continentes diferentes, sou mais crente que tu. Independente disso, se você não decidiu nascer de novo, você não faz parte do reino.